Professor, boa tarde, né? Primeiramente, chegando de viagem, né? Há uma semana praticamente, aí quinta-feira passada, representação dos meninos na segunda-feira, então uma semana praticamente, né? De treinos, de reabilitação dos atletas, viagem longa, 3 jogos, né? Praticamente em cima do outro, né? No final de semana, na terça, na quinta-feira, enfim, bastante ocasiões para até um início de temporada, né? Dos atletas. Como que foi essa semana para você? Como que foi essa semana para os atletas? Comportamento deles ok? Semana produtiva, como que vocês estão preparados para o jogo de amanhã? Boa tarde, JP. Na verdade, foi uma semana muito boa de trabalho. Na verdade, primeiramente, trabalhei a cabeça dos meninos, trabalhar esse cansaço, mas eu acredito que os resultados que estão vindo estão... Na verdade, o autoestima dos meninos tá muito bom, está elevado. Mas não deixar a euforia ultrapassar a situação do jogo, né? Tentar respeitar o adversário, focar no nosso objetivo, que é primeiramente conquistar os 3 pontos em casa. E na verdade, o que eu posso falar para você? Tem alguns meninos voltando de lesão, que é um importante também, porque você viu que a gente viajou para o Sul com poucos meninos. Mas a ideia agora é dar rodagem para esses meninos para fortalecer o nosso elenco. Professor, lá no Sul Brasileiro a gente falava muito sobre a diferença que pode dar os atletas disputarem contra um Juventude, contra uma Chapecoense, com todo o respeito, é claro, com os adversários do Paranaense, mas talvez os meninos chegarem com uma bagagem um pouco melhor apenas com 2 jogos, né? Como que você vê o adversário da manhã, considerando esse aspecto de dar uma diferença do Sul Brasileiro para o Paranaense? Eu lembro, acho que uma das primeiras conversas que a gente teve, JP, a ideia nossa era da minutagem. Minutagem contra times fortes, né? Não desmerecendo o nosso Campeonato Paranaense, mas o Sul Brasileiro já abrange os times do Sul. Haja visto que a Chapecoense, a gente ganhou lá, a Chapecoense é líder do Campeonato Catarinense. E o Juventude não estreou ainda no Gaúcho, mas só que ele vem do vice-campeão do Brasileirinho, contra o Flamengo. Então, na verdade, é dar rodagem e bagagem para os meninos. Certo. Pensando assim no ataque do Operário Ferroviário, né, um dos melhores ataques da competição, perde apenas, acho que, para o Atlético e para o São Joséense. Como que você vê essa questão? Ataque está ok, defesa também está ok, não sofreu gols. Como que você vê o time para amanhã? Na verdade, o que é bom para um treinador? O bom para um treinador é um time equilibrado, né? Uma defesa consistente e um ataque agudo, né? E principalmente o nosso ataque, quando a bola chega no gol, a bola está entrando, então, e a bola do Dudu, na verdade, está entrando, né? Então, aproveitar esse momento. Professor, você até citou um ponto que eu ia comentar sobre o Dudu, né? Querendo ou não, ele tem 15 anos apenas, né? Vai fazer 16 ainda, é muito novo, mas está aí numa crescente muito forte, né? Tem já 6 gols na temporada. E também você falou um pouco sobre os atletas do lado dele auxiliaram um pouco mais. Mas como são meninos ainda, principalmente o Ronald e também o Heitor, que joga ali do lado dele, como que você conversa, trabalha a cabeça dos outros atletas para nesse quesito que o holofote está muito no Dudu? Você tem conversado com eles, tem mostrado alguns exemplos de que o time tem que jogar mais em coletivo? Como que é essa conversa? Na verdade, parece que você foi nos nossos treinos lá. A gente conversou muito com o Dudu, com o Heitor, eu sempre converso com os 3 juntos. Na verdade, se for o Dudu, o Heitor, não importa quem faça o gol. Hoje, na verdade, a bola do Dudu está entrando. Mas, na verdade, amanhã pode ser do Ronald, pode ser do Heitor. Então, eu tento passar essa tranquilidade para eles. Que, na verdade, quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Mas eu acho que o foco dos meninos está muito bem. E falando a respeito do Dudu, o Dudu é um cara muito concentrado, determinado, esses resultados não estão subindo na cabeça dele, continua focado no objetivo. A camisa dele a ideia dele é vestir a camisa do Operário, profissional, não tem nada de ir para lá ou para cá, ele está focado no Operário. Beleza, por mim, fechou. Cara, eu venho escutando bastante a imprensa falando sobre a competição Sub-15 e especialmente sobre o Dudu, né? Queria que você passasse um pouco pincelado por cima, né? Como é o Dudu no dia a dia, como é o Dudu também jogando dentro de campo, tu não pensa, pô, mas ele é baixinho, será que ele pode jogar de extrema, ele é centroavante mesmo? Como é que é o Dudu, assim, pra explicar um pouco pro torcedor, um pouquinho das características dele, pro torcedor também entender que é um processo, né? Ele é ainda muito novo pra quem te queira, lógico, passar de etapa a etapa até chegar na equipe profissional. Boa pergunta, Gabriel, porque eu sempre respondo desde os 11 anos sobre o Dudu. Na verdade, o Dudu desde os 11 sempre foi artilheiro. Sub-11 Taça Curitiba, Sub-12 Taça Curitiba, Sub-13.
Ano passado disputamos o campeonato sub-15, sub-brasileiro também, foi muito bem. Cara, ele é um menino muito centrado, focado, é líder, apesar da pouca idade é líder. Então eu acredito que se ele continuar nesse caminho, com certeza ele vai ser jogador profissional. E falando sobre dentro de campo, né? Ele, todo mundo fala, pô, mas ele é baixinho, isso aqui dá pra jogar de extrema ou ele dá é só centroavante mesmo? Então eu respondi essa aí. Imagina. Sempre passa, porque na verdade a gente conhece o Dudu desde pequeno. Passa os outros treinadores e começa a questionar a situação. Dudu de 9, porque geralmente o Dudu não é tão alto, não tem uma altura tão elevada assim, mas e de lado, ele vai, claro que ele vai de lado. O Dudu joga na verdade nas 3 da frente e joga de 10 também, mas o cara que tá fazendo gol tem que ser 9, né? Isso aí. Eu vou fazer só mais uma. Cris, lá no Sul Brasileiro você me explicou, né, sobre a rodagem dos capitães, né? A gente teve o Dudu no Paranaense, a gente teve o Juan, também tivemos o Cauê. Amanhã também, provavelmente você não vai contar agora, né? Vai deixar Não, posso só contar, pra sim, amanhã vai ser o Vinícius. Mas, enfim, para explicar pra galera, né? Porque às vezes chega a galera lá amanhã no jogo, a imprensa chega, a rodagem de capitão, o professor tá mudando por alguma coisa de vestiário, mas enfim, só para você explicar um pouco essa rodagem de capitães aqui. Na verdade, JP, eu gosto de formar líderes, né? Não é só um, nós estamos falando de uma liderança do Dudu. O Dudu é líder nato, mas tem vários meninos que estão vindo de fora também que tem que ser líder desse grupo aí. Porque na verdade, você acompanhou os jogos lá, tem jogo que eu não vou falar, os meninos não vão entender, porque no calor da partida, lá dentro de campo você já percebeu que tem vários líderes, né? Inclusive o Renan, a nossa dupla de zaga foi muito bem, então a ideia nossa é sempre ter vários líderes.